Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. É sempre bom a gente estar na casa de Deus e juntos poder cultuar ao nosso Deus. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Filipenses. Hoje a gente vai lidar com todo o restante do capítulo 1, dos versículos 12 ao 30. Enquanto você abre, deixa eu resumir um pouco o que já foi visto até aqui. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta quando estava preso na cidade de Roma. E ele vai escrever essa carta aos seus amigos da cidade de Filipos, porque os crentes da cidade de Filipos haviam colaborado com o ministério de Paulo, contribuíram financeiramente. Paulo vai escrever essa carta para dizer como é que estavam as coisas, para encorajar eles e para dizer para eles viver uma vida de alegria. E a gente vai ler agora os versos 12 ao 14. E no decorrer das nossas exposições, a gente continua lendo os outros versos. Acompanhe atentamente, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tome seu assento, feche seus olhos. Pai, te louvamos por essa palavra, te louvamos por esse trecho tão rico em que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos encoraje, nos exorte, nos edifique. Clamamos como salmista, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração, e eu a faço no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algum tempo atrás eu estava andando de carro pela cidade, e eu estacionei o carro atrás de um outro carro novo, bonito, e atrás desse carro havia um adesivo grande no vidro traseiro que marcava a seguinte frase: promessa de Deus. Quando eu vi aquilo, eu comecei a me perguntar, e eu me perguntei, será que Deus prometeu que daria um carro novo a todo crente? Ou essa promessa é só para esse irmão específico? E eu comecei a lembrar, eu já li a Bíblia, mas eu nunca vi esse tipo de promessa. E aí eu comecei a me perguntar, será que essa promessa está lá no livro de 1 Crônicas, onde há aquelas listas de nomes, e a gente acaba passando e eu talvez não vi essa promessa? Ou talvez essa promessa está no livro do profeta Isaías e é algum trecho que eu pulei e não vi? Ou talvez essa promessa está aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Mas não, irmãos, essa não é uma promessa bíblica. Deus não prometeu que daria um carro novo a todo crente. Mas infelizmente, irmãos, esse tipo de pensamento tem sido um pensamento muito comum no meio evangélico. Talvez muitos dos que estão aqui pensem dessa maneira. Talvez você assumiu para você mesmo que Deus prometeu que tudo ia dar certo na sua vida, que nada ia acontecer de errado. Talvez você já ouviu isso ou até mesmo falou, fica tranquilo, teu carro novo vai chegar. Não se desespere, teu filho vai nascer de maneira saudável. Eu profetizo sobre a sua vida o final desse problema. Como se a fidelidade, a bondade e o amor de Deus dependesse de a gente ter carro novo, casa nova, ter uma saúde perfeita. E se nós não temos essas coisas, quer dizer então que Deus não é fiel, que Deus não é bom? Como se a fidelidade e o amor de Deus dependessem de nos dar coisas ou não. Mas será que essa é a mensagem do Evangelho? Será que foi por causa dessa mensagem que Jesus Cristo morreu na cruz? E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar das promessas de Deus. E o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre as promessas de Deus. Paulo está preso em Roma e na sua cela, atrás dele tem uma faixa escrita, promessa de Deus. Paulo está preso e ele vai dizer o seguinte, eu estou preso, mas isso é promessa de Deus. Em resumo, é isso que a gente vai ver hoje, irmãos. A gente vai ver em alguns pontos o seguinte tema: Deus prometeu que o seu evangelho vai avançar. E esse avanço do evangelho é um avanço até os confins da terra, mas é também um avanço interno nas nossas vidas. Mas esse avanço do evangelho que Deus prometeu vai se dar debaixo de muito sofrimento. De novo, Deus prometeu que o seu evangelho vai avançar, mas isso vai se dar debaixo de muito sofrimento.
Os versos que a gente começou lendo aqui, primeiramente o verso 12, Paulo vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está preso e a igreja de Filipos está preocupada com Paulo. Eles amavam Paulo e estão preocupados com o que vai acontecer com Paulo. Mas não só com Paulo, eles também estão preocupados com o que vai acontecer com o Evangelho. O principal líder do cristianismo está preso, o que vai acontecer agora? Paulo vai escrever essa carta e ele vai dizer: fiquem tranquilos, está tudo bem, o Evangelho está avançando. É claro, Paulo está preso, impedido de viajar, impedido de abrir novos campos, impedido de ver seus amigos em Filipos. Mas ao escrever esta carta, Paulo ele não vai focar no seu sofrimento. Paulo não quer saber do seu sofrimento, mas ele quer saber daquilo que Deus está fazendo através do seu sofrimento. E algo que a gente tem que entender, irmãos, que Paulo está preso aqui, não porque ele era um bandido, não porque ele fez algo de errado. Ele está preso por pregar a mensagem do Evangelho. E ele vai escrever essa carta maravilhosa e ele vai dizer: meus amigos, estou com saudade de vocês, oro por vocês, o Evangelho está avançando. Ah, tem mais uma coisa, eu estou preso, mas a cadeia está sendo um barato na minha vida. Eu estou preso, promessa de Deus para a minha vida. Paulo não fica chorando. Se fosse talvez eu ou você, a gente ficaria cheio de mimimi, chorando, reclamando, cheio de drama, mas Paulo não. Paulo não quer saber do seu sofrimento. Ele quer saber daquilo que Deus está fazendo através do seu sofrimento. Alguns comentaristas, olhando para a carta aos Filipenses, eles vão dizer que quando Paulo escreve essa carta, quando a gente lê essa carta, e eu espero que você tenha lido durante essa semana, não parece que Paulo está escrevendo de uma prisão. Parece muito mais que ele está escrevendo quando ele estava de férias, na beira de uma praia, tomando uma água de coco. Porque ao escrever essa carta, ele não foca nos seus sofrimentos. E ele vai escrever o seguinte: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E essa palavra que Paulo utiliza aqui no original, a palavra progresso, e quando eu me referi à palavra no original, é porque, obviamente, a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega, ou chamado grego koiné. E quando eu falar da palavra no original, é só para a gente ter um pouco mais de entendimento daquilo que o autor queria trazer para nós. E ao escrever esta carta, ele vai dizer que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E essa palavra é interessante, irmãos, porque essa palavra é utilizada em meio às guerras, e no meio da guerra, um pelotão do exército ia na frente. E a missão desse exército era o seguinte: era abrir as estradas, limpar os caminhos, construir as pontes, para que o exército que viesse atrás pudesse passar livremente. Paulo pega essa mesma palavra e ele vai dizer o seguinte: eu estou preso. Mas longe de a cadeia ser uma barreira para o cristianismo, na verdade, a cadeia tem contribuído para o progresso do Evangelho. Se não fosse pelo meu sofrimento aqui na cadeia, o Evangelho jamais chegaria a lugares em que ele está chegando. E ele vai dizer mais: as coisas que me aconteceram. Paulo vai olhar para tudo que aconteceu na sua vida. As falsas acusações, o motim que houve contra ele, o apedrejamento, o espancamento, as prisões, o naufrágio, a picada da víbora. Ele vai olhar para tudo aquilo e ele vai dizer: tudo isso tem contribuído para o meu bem. É claro que Paulo sabe que muitas dessas coisas era o próprio Satanás se levantando contra Paulo. Mas Paulo ele pode dizer, assim como José disse lá em Gênesis 50, aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Paulo olha para todo aquele mal que estava acontecendo com ele, mas ele sabe que aquilo estava contribuindo para o seu bem. Em Romanos 8, o próprio apóstolo Paulo vai escrever: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tem essa visão, e uma visão muito elevada da providência de Deus. Ou seja, que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Paulo ele olha para tudo que estava acontecendo na vida dele e ele está dizendo: Deus está no controle. É claro, irmãos, que é muito mais fácil nós olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e quando as coisas estão bem, a gente dizer que Deus está no controle. Quando a família está unida, o casamento vai bem, o emprego vai de vento em popa, e a gente olhar para tudo isso e a gente dizer: Deus está no controle. Mas outra coisa é a gente olhar para a nossa vida e passar por momentos difíceis. A nossa família estar destruída, o nosso casamento está por um fio. O nosso emprego, na verdade, eu estou desempregado. E eu olhar para tudo isso e dizer: está contribuindo para o meu bem. E isso está fazendo o Evangelho avançar em mim. E é essa a visão que Paulo tem. Ele tem essa visão elevada da providência de Deus. E é essa visão que nós temos que ter. Ao olhar para aquilo que está nos acontecendo, nós vemos que tudo aquilo está contribuindo para o nosso bem.
E ele vai dizer mais o que estava acontecendo. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Deus, em sua infinita sabedoria, irmãos, ele queria o seguinte: ele queria que seu evangelho chegasse até esse grupo de pessoas, a chamada guarda pretoriana. A guarda pretoriana era um grupo de soldados de altíssima importância dentro do Império Romano, mas Deus quer que seu evangelho chegue até esses guardas. E o que Deus faz para que isso aconteça? Deus coloca um sofrimento na vida do seu filho, na vida de Paulo, para que através desse sofrimento o evangelho chegue até esses guardas. É isso que Deus faz. Deus coloca Paulo na prisão, para que através da sua prisão os evangelhos, os guardas ouçam o evangelho de Deus. Paulo está preso, acorrentado agora, e junto com ele ficava 24 horas por dia um guarda acorrentado. Imagina-se que eram turnos de 6 em 6 horas, era 4 guardas novos por dia, 28 por semana. Nesses 2 anos em que ele ficou preso, daria 2.900 guardas. Imagina só, Paulo está preso, mas junto com ele tem uma audiência cativa, que tem e ficar para ouvir o que Paulo tem a dizer. Paulo, com o decorrer do tempo, ele mudou o pensamento dele. Ele pensou o seguinte: na verdade não é eu que estou preso, é esses guardas que estão presos comigo, e eles têm que ouvir o evangelho de Deus. Paulo tem uma audiência cativa, eles têm e ficar ouvindo o que Paulo está dizendo. Não é que nem eu e você, que às vezes não estamos gostando da mensagem, a gente se levanta, vai no banheiro, ou vamos embora, não. Eles têm que ficar e ouvir o que Paulo tem a dizer. Imagina Paulo olhando para esses guardas e dizendo: meu jovem, a quem você está servindo? Ou olhando para outro e dizendo: meu amado, existe um Senhor muito maior do que César. Quem você está servindo? Agora, algo importante para a gente notar aqui, irmãos, é a maneira que Deus age. Deus coloca sofrimento na vida do seu filho, para que através do sofrimento o evangelho avance. Você consegue perceber aqui a soberania de Deus, de que Ele faz o que quer, e inclusive sobre os nossos sofrimentos para fazer o seu evangelho avançar? Você consegue perceber aqui a soberania de Deus, inclusive sobre as nossas aflições? Algum tempo atrás eu estava lendo um artigo do pastor John Piper, que é um pastor já de bastante idade lá dos Estados Unidos, e o título desse artigo era o seguinte: não desperdice seu câncer. Quando eu li esse artigo eu fiquei meio chocado, e eu fui ler o que ele estava querendo dizer, e eu até trouxe um trecho, e ele vai dizer assim: os cristãos nunca se encontram em determinado lugar por acidente. Existe razão para as quais somos levados para onde estamos, assim como o câncer. Mas essa vai ser uma oportunidade para você testemunhar. Cristo é infinitamente digno. Aqui está uma oportunidade de ouro para mostrar que Jesus vale mais do que a vida. Não a desperdice. Como a gente despreza, irmãos, quando a gente está passando por sofrimento, por doenças, ou seja lá pelo que for, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É a gente corre para a oração e diz: meu Deus, tira essa doença, tira esse sofrimento, tira isso de mim. Não há nada de errado com isso. Mas como a gente despreza aquilo que Deus quer fazer em meio ao nosso sofrimento? Talvez Deus colocou um sofrimento na sua vida como forma do evangelho avançar. Lembre-se disso. Da próxima vez que você for parar na prisão, ou trazendo para o nosso contexto, da próxima vez que você for parar no hospital, ou na fila do desemprego, lembre-se, Deus se utiliza da forma como você reage e das palavras que saem da sua boca para mostrar o evangelho a quem está perto de você. Não reclame quando você estiver nessa situação. Aproveite essa situação, esse sofrimento, seja o que for, seja um desemprego, seja uma enfermidade, seja no próximo dia mal, ou na próxima noite escura da alma, que você se vê afligido. Não desperdice esse momento. Se utilize para proclamar o evangelho, para fazer o evangelho avançar na sua vida, mas também na vida de outros. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está preso, e o evangelho está avançando, e Paulo vai dizer: antes de eu estar preso, os crentes aqui de Roma, eles estavam com medo de compartilhar a sua fé, mas algo aconteceu diferente, porque eu fui preso e agora eles estão compartilhando publicamente a sua fé, eles perderam o medo. Isso é interessante, irmãos, porque o que era o normal acontecer? O principal líder do cristianismo está preso, Paulo está preso. As pessoas iam olhar para isso e iam dizer: olha, Paulo não fez nada de errado e mesmo assim está preso, quer saber? Eu vou ficar quietinho na minha. Mas homens e mulheres tocados pelo evangelho não pensam assim, irmãos.
Eles olharam para essa situação e disseram, olha, Paulo está preso, não fez nada de errado, e mesmo assim, ele não cessa de pregar o evangelho. Quer saber de uma coisa? Não vou ficar quieto, não. Eu também vou pregar o evangelho. O maior missionário, o maior pregador de todos os tempos está preso. O que acontece? A igreja cresce ainda mais. Conta-se que Alexandre o Grande conquistou um império gigantesco, mas apenas 4 anos depois de ele morrer, todo o império dele começou a ruir. O evangelho é diferente. O principal está preso. Os principais estão mortos, mas o evangelho não para de crescer. E aqui há um lembrete para nós, irmãos. Quem de fato manda aqui na igreja? Se algo fatídico acontecer com o nosso pastor, e a gente olha para que não, mas se algo acontecer com ele ou com o corpo de obreiros, na semana seguinte a gente vai fechar as portas? Não, porque tem um bom pastor que cuida da sua igreja. E é ele quem de fato cuida de nós. Versos 15 ao 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Uns, na verdade, o anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O que acontece aqui, irmãos, é que Paulo está preso, e algumas pessoas viram essa brecha deixada por Paulo, esse lugar estava vago, e eles quiseram ocupar o lugar de Paulo. Alguns estavam fazendo isso por verdade, como Paulo está dizendo aqui, mas outros estão ocupando o lugar de Paulo por inveja, por porfia. Eles achavam que fazendo isso talvez trariam ciúme para Paulo, mas Paulo vai dizer, se vocês estão pregando o verdadeiro evangelho, independente da motivação, se vocês estão fazendo isso para me deixar com inveja, não importa. Se o evangelho está sendo anunciado, se Cristo está sendo glorificado, eu vou me regozijar. E nisto eu vou me alegrar. Agora, note aqui, irmãos, que o que Paulo tolera é a pregação do verdadeiro evangelho, ainda que por más motivações. E esses versos aqui geralmente são usados de maneira errada. Eles vão dizer o seguinte, olha, Paulo está dizendo aqui que a gente não pode criticar a igreja nenhuma. A igreja X prega a falsa teologia da prosperidade, mas no final eles falam de Jesus e as pessoas estão vindo, não vamos criticar eles. Ou a igreja Y prega a teologia social, a teologia liberal, mas no final eles falam de Jesus, deixa eles pregar, não vamos criticar eles. Mas será que é isso que Paulo está falando? Será que é isso que Paulo está tolerando aqui? E a resposta é óbvio que não é isso que Paulo está defendendo. E eu falo isso por razões tanto internas aqui no texto, como também por razões externas. Porque se você já leu a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. O que estava acontecendo lá na igreja da Galácia? Lá estava sendo pregado o seguinte, para uma pessoa ser salva, era fundamental ela crer em Jesus Cristo. Fundamental. Não havia salvação fora de Jesus Cristo. Porém, não é suficiente. Tem que fazer mais algumas coisinhas. Tem que se circuncidar, guardar algumas coisas da lei, mas o fundamental é Jesus. Paulo sabe que isso está acontecendo, e por que Paulo não deixa quieto? Por que ele vai escrever a carta aos Gálatas, e a carta aos Gálatas é uma carta muito dura, e ele vai escrever lá no capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer, ó Gálatas, seus malucos. Ou a expressão mais adequada aqui é idiotas, ó Gálatas, seus idiotas. O que foi que aconteceu com vocês? Como é que vocês deixaram modificar o evangelho? No capítulo 1 ele vai dizer, se eu mesmo aparecer para vocês, se um anjo do céu descer e aparecer na frente de vocês e pregar um evangelho diferente daquele que eu vos tenho anunciado, que seja maldito. O que Paulo tolera, irmãos, não é qualquer mensagem e colocar o nome de Jesus, não. O que ele tolera é a pregação do verdadeiro evangelho, ainda que por más motivações. Aconteceu uma história de um professor lá do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e esse professor era um professor ateu, e ele queria muito ridicularizar o cristianismo. O que ele faz? Ele pega um sermão do pregador mais conhecido e talvez um dos maiores dos Estados Unidos, chamado Jonathan Edwards. E ele pega o sermão intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Conta-se a história que quando Jonathan pregou esse sermão, as pessoas se agarravam nos pilares da igreja e diziam, Jonathan, para de pregar, eu não estou suportando, eu estou vendo o inferno se abrir, eu estou caindo nele, para de pregar. E depois dessa pregação, disse que houve um avivamento na comunidade, e toda a comunidade veio para Jesus.
E aí esse professor, para ridicularizar o cristianismo, ele pega esse mesmo sermão e vai ler na sala de aula. Resultado, no final, há um jovem prostrado, chorando, clamando por arrependimento. A motivação aqui do professor é completamente má, é completamente ímpia. Mas apesar da motivação do professor, quando o evangelho é pregado, e pregado de maneira fiel, há frutos, há arrependimento, há conversão de almas. Então o que Paulo tolera é a pregação do verdadeiro evangelho, ainda que por más motivações. E a gente vê isso em toda a Bíblia. O próprio profeta Jonas, quando vai pregar na cidade de Nínive, qual era a motivação dele? Ele não queria que ninguém se arrependesse. Mas qual é o resultado? Apesar da motivação de Jonas, a cidade inteira se converte. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando a mula profetizou, Deus se utilizou da mula, você acha que o quê? Que a mula era uma mula muito piedosa, que ficou uma semana em santificação? Não, mas apesar das motivações daquela mula, Deus se utilizou dela para que o evangelho fosse anunciado. Isso a gente tem que se lembrar, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Independente das nossas motivações. Talvez eu estou aqui pregando e você não sabe nem a minha motivação. Mas independente da minha motivação, se eu estou pregando o verdadeiro evangelho, ele tem poder. O livro de Isaías vai dizer que a palavra de Deus jamais volta vazia. Deus tem compromisso, irmãos, é com a sua palavra. Não é com o que eu penso, não é com o que eu acho, não é as minhas ideias, mas é com a sua palavra. E se eu estou pregando ela fielmente, vai haver resultados. E é isso que nos traz consolo. Porque não é eu que tenho que convencer você, não é eu que tenho que, pelos meus argumentos, fazer com que você se converta. Mas através da pregação do Evangelho, é o Espírito Santo, ele quem trabalha e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículos 19 e 20. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está feliz. O evangelho está avançando. Mas há mais um motivo de Paulo estar feliz aqui. Qual é o motivo? Paulo está orando. E não só ele está orando, mas os crentes de Filipos também estavam orando por Paulo. E aqui é um conforto para nós, irmãos. É saber que em momentos de sofrimento, em momentos de aflições, é saber que pessoas que muitas das vezes não têm nenhum laço sanguíneo conosco, mas estão orando por nós, estão nos ligando, preocupadas conosco, e isso nos traz conforto. Paulo ainda vai dizer no verso 20, que também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E quando eu li esse verso, eu fiquei me perguntando, como é que um simples homem, porque Paulo é um grande pregador, mas ele é um simples homem, como é que um simples homem pode trazer mais glória, como é que ele pode fazer mais grande o nome de Jesus Cristo? E eu comecei a me perguntar, e eu fui ler alguns comentários, e o Wisber, ele traz uma analogia incrível. Ele vai dizer o seguinte: pense nas estrelas. As estrelas, elas são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Mas o que o telescópio faz? O telescópio aproxima aquela estrela que é tão grande, mas tão distante de nós. Esse é o papel do cristão. A gente é como um telescópio. A gente aproxima esse Cristo que é tão grande, muito maior que as estrelas, mas tão distante dos ímpios. E através de nós, em que as pessoas conhecem a Cristo. Só existe uma maneira hoje de uma pessoa que não conhece a Jesus ver Cristo. É através das nossas vidas. E é isso que Paulo está falando. Eu quero engrandecer a Cristo. Só que aqui é uma faca de dois gumes. Porque nós, como cristãos, a gente pode tanto engrandecer o nome de Cristo, mas com nossas ações, pensamentos e atitudes, a gente também pode envergonhar o nome de Cristo. Mas o que Paulo quer é engrandecer o nome de Cristo. O pastor Juan Carlos Osório, ele vai dizer o seguinte: a vida do crente, ela é o quinto evangelho, e esse é o evangelho mais lido. A gente tem Marcos, Mateus, Lucas e João, mas sabe qual é o evangelho que as pessoas mais leem aí fora? É a nossa vida. É como a gente se comporta. É claro que as nossas palavras têm importância, aquilo que sai da nossa boca, mas não somente aquilo que sai da nossa boca, a forma como a gente age. Será que a gente está agindo de uma forma correta, da forma que o Evangelho nos ensina? E aí a gente chega no versículo 21
talvez um dos mais lindos aqui da carta aos Filipenses, e Paulo vai dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Do que Paulo está falando aqui? Morrer, viver. Paulo está dizendo o seguinte: o que vai trazer mais glória para Cristo? O que vai fazer Cristo ser mais engrandecido? Agora, a gente jamais pode se utilizar dessa frase, e a gente gosta de usar: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas a gente jamais pode falar a segunda sentença sem antes a gente viver a primeira. Eu jamais posso dizer morrer é lucro sem que antes eu possa dizer com toda a convicção que para mim o viver é Cristo. Você já fez isso? Você entende que quando você veio para o Evangelho, você entende que naquele dia você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, e tudo que você faz a partir daquele dia é viver para Cristo? A sua respiração é para Cristo, o seu levantar, o seu trabalhar, tudo que você faz é para Cristo. Você vive dessa maneira? Se você vive dessa maneira, você pode dizer com convicção: para mim morrer é lucro. Por quê? Porque a morte não é o fim da nossa existência. A morte não é uma morte de condenação eterna, mas a morte vai ser estar com Cristo. Quando a gente vive dessa maneira, morrer vai ser lucro para nós. E é por isso que o cristão, ele tem que abraçar tanto a vida quanto a morte com a mesma empolgação. Eu estou vivendo, eu amo viver, mas se a morte vir, eu também amo. Por quê? Porque aqui em vida, Cristo está comigo, mas se eu morrer, o que vai acontecer? Eu vou estar com Cristo. Aqui na terra, eu faço as obras para Cristo, mas lá no céu o que vai acontecer? Eu vou desfrutar da glória de Cristo. Essa é a vida do cristão. A morte não é o final, não é o fim da nossa existência, mas é o começo da nossa vida. Conta-se uma história de um grande pregador chamado Moody, do século XIX, e ele, conversando com seus amigos, ele disse o seguinte: o dia que vocês lerem nos jornais, D.L. Moody morreu, não acredite em nenhuma dessas palavras. Nesse dia eu estarei mais vivo do que nunca. Essa é a morte para nós, irmãos. Morrer é chegar no nosso lar. Versículos 22 e 23. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo está falando aqui, irmãos? O que é tão maravilhoso a respeito do céu que Paulo vai dizer que é incomparavelmente melhor? Quando você imagina o céu, quando você sonha a respeito do céu, o que vem à sua mente? A gente pensa nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, nas nossas coroas, em encontrar fulano, encontrar ciclano. Mas o que Paulo está falando aqui que é o central do céu? É estar com Cristo. Você entende isso? Você entende que céu é estar com Jesus Cristo eternamente? Se você não gosta de Jesus Cristo, se você não ama Jesus Cristo, não tem motivo nenhum para você querer ir para o céu. E algumas pessoas vão dizer o seguinte: Bruno, Deus é amor. No final ele vai acabar salvando todo mundo, porque Deus é amor. Não é porque uma pessoa não creu em Jesus Cristo, não obedeceu em Jesus Cristo, que ela não vai ser salva. Meu amigo, se você não creu em Jesus Cristo, se você não obedeceu em Jesus Cristo, não tem nenhum motivo para você querer estar no céu, porque o céu é sobre estar eternamente com Jesus Cristo. Por toda a eternidade a gente vai ser como Jesus Cristo. Os nossos corpos ressuscitarão e nós teremos o mesmo corpo que Jesus Cristo. Teremos o mesmo corpo e estaremos com Ele para sempre. Isso é a centralidade do céu. Não existe vida eterna sem Jesus Cristo. Versículos 24, 25 e 26. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Paulo, ele prefere morrer e estar com Cristo, porque acaba o seu sofrimento, ele vai desfrutar da glória de Cristo. Mas Paulo está perguntando o seguinte: o que vai fazer Cristo ser mais engrandecido? O que vai fazer vocês avançar no Evangelho? É eu ficar na carne? Então eu vou ficar para o bem de vocês. Eu vou ficar em sofrimento, mas se isso resultar em avanço no Evangelho na vida de vocês, não tem problema. Isso é o que mais importa. Como é que alguém consegue parar um homem assim, irmãos? Se tentam matar ele, vão matar um homem com um sorriso no rosto. Se prende ele por volta da meia-noite, ele vai cantar e as cadeias vão se abrir. Se apedrejar ele, vai pegar as pedras e vai construir um templo. Se expulsar ele da cidade, ele vai para outra cidade e continua pregando. Se prende ele, ele vai pregar para os guardas. Como é que alguém consegue parar um homem assim? A alegria de Paulo não estava nas circunstâncias, não estava em ele ter ou não ter, mas estava
em fazer o evangelho avançar. Estava, mesmo que no sofrimento, ele queria que o evangelho avançasse. Em 1 Coríntios 15, o próprio apóstolo Paulo vai escrever que no Senhor nenhum trabalho é em vão. A gente olha para Paulo e a gente diz, nossa, Paulo é um cara muito bom, Paulo é um cara muito legal. Olha tanto de coisa que ele faz. E Paulo, legal, até uns anos atrás ele estava matando e perseguindo cristão. Mas agora ele está colocando o interesse dos outros na frente do seu próximo. Aqui está, irmãos, o evangelho de Cristo avançando na vida do seu filho. Aqui está Deus completando a boa obra que ele começou. Aqui está Deus, Cristo, forjando em Paulo, para que Paulo se assemelhe em Jesus Cristo. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, se preocupando com o interesse do próximo, ele está fazendo nada mais, nada menos daquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez? Ele colocou não o seu próprio interesse. Ele não precisava vir até aqui, mas ele veio, sofreu por causa de nós. E Paulo, o que ele está fazendo? Remitando a Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Morrendo ou vivendo, o que vai trazer mais glória para Cristo? O que vai fazer Cristo ser glorificado? Esse é o Evangelho transformando o coração de um homem sanguinário, raivento, num homem como esse. Tem esperança para nós também. Tem esperança para mim e para você. Você pensa na sua vida dessa forma? Você olha para os anos que você ainda tem, e não importa se você tem 20, 30, 50, 60, 70 anos, mas se você olha para os anos que você tem ainda como uma melhor forma de servir a Cristo, e servir ao seu próximo, servir a sua esposa, servir o seu esposo, os seus filhos, você tem vivido dessa maneira? Isso tem moldado a maneira pela qual você vive? Será que você tem que aprender essa liberdade que Paulo aprendeu? De que a nossa prosperidade, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa beleza, tudo isso está nas mãos de Deus. E se de uma hora para outra, da noite para o dia, Ele querer tirar tudo isso e colocar uma vida de sofrimento na nossa vida para fazer o seu evangelho avançar, será que a gente tem essa mesma ousadia de Paulo e dizer, faz, Senhor, obrigado, Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Há tantas implicações aqui, apenas nesse verso 27, que a gente podia fazer uma mensagem somente aqui, mas eu quero destacar apenas uma palavra que Paulo utiliza, que é a palavra vivei. A palavra aqui no original é uma junção de duas palavras, e a tradução, literalmente, seria dizer o seguinte, viver como um cidadão. E Paulo utiliza essa palavra não porque ele acha uma palavra bonita, mas porque ele sabe que os filipenses gostavam dessa palavra. Na primeira mensagem que teve aqui, o Guilherme contou que a cidade de Filipos era uma colônia romana. Ela ficava a 1.200 quilômetros de Roma, mas ela era a única colônia romana dentro daquelas outras cidades. E as pessoas de Filipos gostavam disso. Eles viviam debaixo das leis romanas, se vestiam como romanos, se alimentavam como romanos, e eles tinham orgulho disso. Agora Paulo vai pegar essa mesma palavra e ele vai dizer, vivei, viva como um cidadão, mas não como um cidadão romano, como um cidadão do céu. Ele vai desenvolver esse conceito um pouco mais à frente em Filipenses, mas ele está dizendo o seguinte, vocês vivem no meio desse povo, mas vocês vivem por princípios diferentes. Vocês não vivem pelos mesmos princípios que eles, porque a sua pátria, a cidade de vocês não é daqui, a cidade de vocês é do céu. Vocês têm um imperador que é muito maior do que César. Vocês servem a Jesus Cristo, e é por ele que vocês têm que viver. E note aqui que Paulo vai dizer, vivei de maneira digna do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é uma sugestão. Ele não está dizendo assim, ó, vocês são salvos em Cristo, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, aí agora, se vocês também quiserem viver uma vida de maneira digna do Evangelho, aí vocês vão e vivam. Não, Paulo está dando uma ordem, ele está dizendo, vivei, vocês foram salvos, agora vivei de maneira digna do Evangelho. Essa é uma ordem para nós, é uma ordem para nós vivermos de maneira digna do Evangelho. Versículo 28, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Interessante essa palavra que Paulo utiliza aqui,
a palavra intimidados é uma expressão que era utilizada quando os cavalos iam para as guerras e eles ficavam com medo quando viam algo. E aí eles utilizavam essa palavra, porque o cavalo voltava para trás. Paulo pega essa mesma palavra e ele vai dizer, ele não vai adoçar a verdade, ele vai dizer, nós estamos em guerra. Isso é fato. Nós estamos em guerra, mas não fiquem com medo. Não se intimidem, não fujam. Porque o que os crentes fazem, irmãos? A gente incomoda o mundo. A gente é chamado de chato porque a gente é chato mesmo, porque a gente vive por princípios diferentes. A gente vai dizer, Jesus é o único caminho. Eles vão dizer, esse é um arrogante. A gente vai dizer, você tem que nascer de novo. Eles vão dizer, esse é um fanático. Se a gente disser, a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas vão dizer, esse é um ignorante. Se finalmente eu disser, olha, adultério, homossexualismo é pecado, as pessoas vão dizer, esse é um intolerante, um homofóbico. Por quê, irmãos? Porque a gente fala daquilo que eles odeiam, a gente fala a verdade. E as pessoas odeiam a verdade. E Paulo está dizendo, vocês serão perseguidos por causa disso. É claro que a nossa perseguição hoje aqui é muito diferente da que Paulo e essa igreja de Filipos estavam enfrentando. E a gente louva a Deus por conta disso. A gente não quer que a perseguição venha. A gente gosta dessa liberdade. Mas a gente enfrenta um outro tipo de oposição, um outro tipo de perseguição. E Paulo está dizendo, não fujam, não se intimidam quando isso vier. Isso vai vir com todo cristão. Seja alguém da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, isso vai acontecer, as pessoas vão te perseguir. Mas aí a gente tem que lembrar daquilo que o próprio Jesus falou lá em João. Se o mundo vos odeia, lembre-se, antes eles odiaram a mim. Se as pessoas mataram a Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que veio até a terra para dar a sua vida pela sua igreja, não fez nada de errado, e as pessoas o mataram, o que a gente pode esperar melhor das pessoas? O que a gente pode esperar melhor para nós? Nós também vamos sofrer por conta do Evangelho. Versículos 29 e 30, para encerrar, irmãos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvir estar em mim. Em sua graça soberana, irmãos, Deus dá a todo crente a graça de crer em Jesus Cristo. Mas os presentes de Deus não param aqui. Ele dá mais um presente, olha o que ele está dizendo. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. O sofrimento, irmãos, não significa que Deus abandonou você, que Deus está bravo com você. Às vezes os sofrimentos são por conta de nossos pecados, é claro, mas muitas das vezes o nosso sofrimento é a forma que Deus se utiliza para fazer nós crescermos. É dessa maneira que Deus age. O Evangelho está avançando em Paulo e ele está dizendo, não fiquem com ciúmes e com inveja de mim. Eu estou sofrendo, eu já passei por tanta coisa, mas eu continuo sofrendo. Mas não fiquem com inveja. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Vocês têm esse mesmo presente que eu tenho. Vocês vão sofrer como eu estou sofrendo. O que o Evangelho da prosperidade, esse falso Evangelho, faz com esse versículo 29, irmãos? Não faz nada. Por tantas vezes as nossas músicas, nossas pregações, elas vão falar de vitória a qualquer custo, libertação sobre todo problema, e vão dizer, olha, se está sofrendo é porque não tem fé. Não, não é nada disso. O versículo 29 está dizendo o contrário. São aqueles que tiveram a graça de crer em Jesus Cristo. São esses mesmos que têm a graça de padecer pelo Evangelho. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Promessa de Deus para a sua vida. Receba isso para a sua vida. Tira da sua cabeça que se você está sofrendo é porque você não tem fé. Não. Essa é a maneira que Deus se utiliza para fazer o seu Evangelho progredir. Se você veio para cá, se você veio para o Evangelho, acreditando que aqui ia ser mil maravilha, que aqui não teria problema, me desculpe te dizer, mas te enganaram. Aqui, na verdade, é muito mais difícil. Lá fora a gente faz o que o nosso coração quer. Aqui não. Aqui nós temos que lutar contra a carne, o diabo, o mundo, nosso coração querendo se rebelar. Mas Paulo está dizendo para nós, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Quer uma promessa melhor do que essa? Por que não pega esse versículo, esse verso 29, e cola atrás do carro? Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E isso, irmãos, é melhor do que carro novo. É muito melhor. Deus se utiliza do sofrimento. E às vezes a gente olha para o sofrimento e parece que só tem coisa ruim, mas Deus se utiliza deles para nos fazer bem. Não foi isso que Ele fez com o próprio Jesus Cristo? Naquele dia tenebroso, naquele mais profundo abismo de sofrimento.
Ele coloca o seu filho para que ele sofra no nosso lugar. E ele não precisava, mas ele sofre no nosso lugar. Olha o que vai dizer lá em Isaías, capítulo 53, versículos 4 ao 7. Escute com atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquicadores, ele não abriu a boca. Que é uma maior prova de sofrimento do que esse, irmãos? Ele sofreu no meu e no teu lugar. É necessário que a gente passe por alguns sofrimentos. A Bíblia vai dizer isso. Em 1 Pedro 4, ela vai dizer para a gente se alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ele é o primogênito, ele foi na nossa frente, ele já sofreu tudo que tinha para sofrer. E a gente vai atrás dele. É claro que os nossos sofrimentos não são nada perto daquilo que ele sofreu, mas é através desses sofrimentos que ele faz nós ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo 5, vai dizer que Pedro e os outros apóstolos foram açoitados no Sinédrio, e o texto vai dizer que eles saem dali se regozijando por serem dignos de sofrerem por causa de Cristo. Não é que o chicote não doía muito, mas para eles o desejo de ser parecido com Jesus Cristo era mais forte do que essa dor que eles tinham que enfrentar. Eles encontraram alegria nos sofrimentos de Cristo. Irmãos, a vida é muito mais do que a gente planejar aposentadoria, comprar uma casa no campo, trocar de carro, ou seja lá qual for o seu sonho. Não há nada de errado com isso. São coisas boas que Deus nos dá, mas esse não pode ser o foco da nossa vida. Sabe qual tem que ser o nosso foco, irmãos? Viver para Cristo. Ser cada dia mais parecido com aquele que nos salvou. Eu termino contando uma história que eu li há pouco tempo, do jovem chamado John Paton. Essa história aconteceu lá no ano de 1858. E esse jovem, ele sentiu-se chamado por Deus para pregar o evangelho em ilhas nativas no Pacífico Sul. Alguns índios canibais moravam naquelas regiões. Ele sentiu esse chamado e ele estava preparando para ir. E um senhor idoso da sua igreja chegou para ele, o senhor Dix, e disse para ele: John, não faça isso. Não vá para lá, você vai ser devorado por aqueles canibais. John olhou para o senhor Dix e disse: meu senhor, o senhor está em avançada idade, e dentro de pouco tempo o senhor vai descer à sepultura e vai ser devorado pelos vermes. Se eu tenho a oportunidade de viver e morrer para Cristo, que diferença faz eu ser devorado por vermes ou por canibais? A gente só tem uma vida e logo ela vai passar. E sabe só o que nos resta, irmãos? É aquilo que a gente fez para Cristo. Eu termino te fazendo uma pergunta. De que maneira você tem vivido? Como você tem vivido, irmãos? Feche seus olhos. Pai, te louvamos por esta palavra. Te louvamos porque às vezes o Senhor nos trata de maneira dura, mas é necessário. A nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a cada dia mais viver para a honra e glória do Teu nome. Que a cada dia mais possamos se parecer com o Teu Filho Jesus Cristo, nem que para isso seja necessário o sofrimento. Ó Pai, te louvamos por tão grande salvação. Faz o Teu Evangelho avançar nas nossas vidas, e que o Cordeiro que foi morto receba a glória pelo seu sofrimento. Eu faço essa oração no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.